então início ao culto e à sessão solene. Vamos ouvir a chamada com o nosso secretário, primeiro secretário, presbítero Carlos Cavalheiro. Bom dia, irmãos. Lista de presença. Ministros e ministras: Alessandro Ritt, Carlos Ribeiro Júnior, Cleiton Leal da Silva, Gilmar Jorge da Silva, Grite Cooperos, Isaías Francisco de Góes, Jonathan Martins Nunes, João Luiz Furtado, João Marcos Ribeiro, Juliana Mancenelli Provenzano, Lucas Bruder de Oliveira, Marcelo Henrique Romeu, Narciso Severino de Souza, Paulo Câmara Marques Pereira Júnior, Rubens Renato Pereira e Marlon Bruno Henrique. Igrejas representantes: Agudos, presbítera Edilene, Avaré Carlos, que sou eu, Segunda de Avaré, Botucatu, Cerqueira César, Lençóis Paulista, Juarez, Nova Jerusalém, São Manuel. Senhor presidente, há quórum. Havendo quórum, nós declaramos aberta a sessão solene. Temos aqui os motivos de justificativa. Vamos tomar conhecimento. Justificativa: Reverendo Carlos Ribeiro, por fazer parte do grupo de risco, não pôde estar presente. Justificativa: Reverendo Cleiton, justificando a ausência por considerar nocivo a presença dele aqui em virtude da pandemia. Reverenda Grit, no mesmo sentido, justifica a ausência também, achando nocivo estar em culto público. Reverendo Rui Goraibe, dizendo que tem uma sogra já com avançada idade e um cunhado que é portador de necessidades especiais e por isso não pôde estar presente. E reverendo Jonathan, em virtude de compromissos já marcados nesta data. Alguém tem alguma dúvida quanto às justificativas? Alguém quer discutir? Os favoráveis a acolher, os representantes e pastores presentes, acolher as justificativas, queiram dizer sim? Os contrários, ok. Vamos nesse momento então passar para o culto. Vamos ouvir o prelúdio, nos preparando nesse momento para adorar ao nosso Deus. Bom dia, irmãs. Pode responder.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós nesta linda manhã em que nos reunimos na presença do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecer o seu nome, para agradecê-lo, para estarmos juntos, para receber como ministro da palavra e dos sacramentos o nosso irmão Lucas Vieira Gomes. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías 52, versículo 7: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. O nosso Deus reina. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai eterno, Deus bondoso e misericordioso, tua graça excede a todo entendimento humano. Tua graça é maior e melhor que a vida, porque sem ela, sem as tuas misericórdias, nós seríamos consumidos. Portanto, nós nesta manhã nos reunimos na tua presença para adorar o teu santo e bondoso e piedoso nome, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Receba, Senhor, soberano, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te agradecemos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, porque é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, Na presença de Deus, nossos pecados são revelados. E por isso nós confessamos que pecamos por palavras, por pensamentos, por atos e por omissão. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 32, versos 3 a 5: enquanto não confessei o meu pecado, eu chorava o dia todo até cansar. De dia e de noite me castiguei, ó Deus,
e as minhas forças se acabaram, como um sereno que seca no calor do verão. Então te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todas as minhas faltas. Os irmãos e irmãs podem sentar. Curvem as suas cabeças. Vamos ter um momento de oração silenciosa na presença do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós cremos que somos perdoados pela palavra, pelo poder, pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos reunimos para louvar, para adorar, para celebrar o Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor com cânticos, com louvores ao nosso Pai eterno. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Que você tenha a liberdade de louvá-lo e adorá-lo. A gente colocou uma canção que a gente canta muito mais nessa época do que nas outras. Uma vez a gente cantando numa igreja, essa canção que vai ser colocada ali nas estrelas. Aí a gente cantou isso mais ou menos em março, em abril, a pessoa, pastor, não está fora de ordem essa música? Eu sei o sentido do Natal, em março. Aí eu tive que, não podia deixar de falar, falando, irmão, é que Natal para o cristão é todo dia, o dia Amém. todo, porque Jesus nasce. Glória a Deus. Então a gente canta erradamente só agora, mas que você possa cantar na tua comunidade o dia todo o tempo, a hora que puder, porque Natal é uma grande, boa, maravilhosa notícia que nos é dado a todo Amém. dia e a todo Glória instante. Vamos cantar? Pode estar com as mãos, vamos lá? Boa. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar.
que Ele é pra mim. Nas estrelas, só as mulheres, vamos cantar? Nas estrelas vejo azul e no vento tua voz domina. Ele é. Vamos os homens, eu sei o sentido do Natal. Eu sei o sentido do Natal. Pois na história ele sempre tem o seu lugar. Cristo veio para salvar o que Ele é pra mim. Todos juntos até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é pra mim, o que Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Você que já experimentou um dia o cuidado e a presença de Deus, eu creio que você nunca mais quer sair desse lugar, não é verdade? Não do lugar físico, mas acima de tudo do lugar onde Deus está. Que é onde você está, porque Ele está em você e está com você. Eu quero convidar você para cantá-la, pensando nisso. Não há nada melhor, não há nada igual. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo onde eu estiver. Sê comigo, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor que se compara. Esperança viva, Tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nada melhor a que se compara a esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de poder cantar, abrir os nossos lábios, louvá-lo, engrandecê-lo, logo pela manhã, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Nossa alegria não só de cantar, é saber que podemos viver o que nós cantamos, porque o Senhor está conosco. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a crer no que nós estamos cantando, crer na Tua soberania, no Teu cuidado, no Teu carinho, na Tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos a viver isso, a crer nisso e a proferir essa mensagem para todas as pessoas ao nosso redor, quer sejam por palavras e, acima de tudo, pelas nossas ações. Que nós cremos num Deus maravilhoso, num Deus que é soberano e que se importa com cada um de nós, e que nos ajuda em meio a situações difíceis. Sempre está conosco, mesmo que seja vale da sombra da morte. Obrigado, Senhor, ajuda-nos. Nós cantamos e adoramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar, queridos. Neste momento nós queremos convidar para a proclamação da palavra o reverendo Galdino Cássio Gomes da Silva. Ele é um convidado especial do nosso irmão ordenando Lucas, e vai nos trazer a palavra nesta manhã. Convido o reverendo Marlon para que neste momento ore a Deus por iluminação, para que o Senhor, o Espírito Santo, ilumine a sua palavra, que será ministrada nesse momento aos nossos corações. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo precioso em Tua presença, em Tua casa, por essa sessão solene onde nós cremos que o Teu Espírito Santo está sobre nós, Pai. E agora, de maneira especial, Senhor, venha através da vida do Teu servo falar aos nossos corações, Pai, que os nossos ouvidos, os nossos corações, a inclinação, Pai, de cada um aqui possa agora estar totalmente voltado à Tua palavra, e que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações. Usa a vida do reverendo Galdino, Senhor, e que nesse momento nós possamos, ó Pai, ser alimentados por Ti, Deus. Muito obrigado, Jesus, e é pelo Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Eu pedi ao pastor Gilmar, ele deu licença de ficar com o microfone na mão. É mais fácil para mim. Quem tem algum calo
com pedestal, às vezes fica difícil de chegar mais perto do microfone. Então, o microfone tem que chegar perto da gente, né? Por isso que eu pedi a licença para usá-lo na mão, porque o calo atrapalha. Alegria estar aqui com os irmãos, né? Eu cumprimento o presbitério de Botucatu na presença do seu presidente, os demais reverendos, presbíteros presentes, né? Trago um abraço especial, não só para a Igreja de Agudos, mas para todo o presbitério da IPI de Ouro Fino, a qual eu estou lá servindo ao Senhor, e também do presbitério São Paulo, Minas, que é o nosso presbitério lá, né? E o nosso presbitério tem uma afinidade muito grande com o presbitério de Botucatu. Estamos mandando o segundo para cá. Veio o reverendo Marcelo, e agora está vindo quase reverendo Lucas. Ainda não, né? Mas é uma alegria para o nosso presbitério também poder fazer parte desta festa. É uma alegria especial para mim, não resta dúvida, pela oportunidade de estar aqui participando da ordenação do Lucas. Afinal de contas, ele é a minha cara. Não sei se vocês perceberam por causa da máscara, mas se eu e ele tirarmos a máscara, ficar um do lado do outro, só distingue por causa do tamanho. Né? O resto é tudo igual. Né? Mas foi uma alegria muito grande quando o Lucas falou: papai, você vai ter que usar toga. Falei: eu uso. É a primeira vez que eu uso. Né? Primeira vez que eu uso toga. Nunca tinha usado. Né? Na nossa região são muito, o Marcelo sabe disso, né? Poucos usam. Eu falei: eu uso, filho, uso com prazer. Só tem que arranjar uma do meu tamanho. O reverendo Cleito arranjou. Né? Nós agradecemos lá ao reverendo Cleito também. Né? Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês para compartilharmos esta palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Quando Lucas falou comigo, eu confesso aos irmãos que eu tive assim, uma emoção muito grande, ao mesmo tempo um medo muito grande, né? Falei: nossa, se eu estragar o que meu filho está construindo lá. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um pastor, meu pastor, muito amigo, pastor Marcos César Bruce, jubilou semana passada. Certa vez ele foi convidado para pastorear uma igreja que o pai dele foi pastor, em Campo Belo. E ele recusou o convite da seguinte forma: não posso ir estragar o que meu pai construiu. O meu medo é o contrário, não quer estragar o que meu filho está construindo. Então a responsabilidade é grande aqui hoje. Eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência comigo, ainda vou aprender muito com o Lucas ainda. Né? Lucas é um menino de ouro. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 17. Quando o Lucas me convidou, eu comecei a pensar nesse texto por alguns motivos. Paulo, escrevendo a Timóteo, né, e também na epístola de Tito, Paulo se chama de filho na fé. Né? E logo veio esse texto na minha mente, né? E eu estou melhor do que Paulo, porque o Lucas não é só o filho na fé, mas é o filho também biológico. E Timóteo não era filho biológico de Paulo. Então, nesse sentido, eu ainda pensei comigo, falei assim: ó, fiquei melhor que Paulo. Tenho meu filho 2 vezes ali para ser ordenado. Né? Mas também é um texto, as 2 epístolas a Timóteo e a Tito, fala muito ao coração de todo pastor, mas deveria falar ao coração de todo cristão. Porque nós sabemos e entendemos que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Somos nação santa. Então, a palavra de Deus precisa falar muito ao nosso coração. É óbvio que hoje a gente pensa mais nesse momento solene da vida do Lucas, da vida do presbitério de Botucatu, da igreja de Agudos, da congregação lá de Macatuba, mas também nós pensamos na nossa vida. Um segundo motivo que eu pensei nesse texto, porque Timóteo era um jovem pastor, mais ou menos 30 e poucos anos, e na igreja que ali Paulo tinha deixado ele de Éfeso, muitos presbíteros naquela igreja provavelmente eram mais velhos do que Timóteo. Se você for ver lá no capítulo 4, de certa forma, Paulo fala assim com ele assim, ó: não preocupe com a tua idade, seja firme. Né? Porque ele era jovem, havia muitas pessoas mais velhas, e isso às vezes nos causa um peso. Eu também lembrei disso.
E nós temos tudo isso para a gente pensar um pouquinho nessa manhã. Versículo 12 ao 17, 1 Timóteo. Eu coloquei o tema como conselhos a um jovem pastor. Mas eu gostaria que você que está aqui, você pegasse conselhos para a minha vida. Que os conselhos aqui não são só para o licenciado Lucas. Os conselhos são para a nossa vida. Diz assim a palavra: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? A palavra fala por si só. É uma palavra tremenda de Paulo. E aqui a gente poderemos tirar inúmeros conselhos que Paulo dá para a nossa vida cristã. Mas nós vamos ficar em 3 conselhos. Talvez você fale assim: pastor, poderia ter esse aqui também. Sim, tem diversos conselhos. Mas o primeiro conselho que eu queria deixar aqui, para nós cristãos, e principalmente para você, Lucas: seja grato. Paulo começa falando no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Nós temos esquecido hoje sobre gratidão. Será que você é grato? Quando você chega na sua casa, tem lá só um arrozinho, com um feijãozinho, às vezes não tem nem a mistura. Às vezes a gente até ora, crente ora no almoço, vocês oram, né? Crente ora na hora do almoço: Deus, muito obrigado por essa refeição. Mas na hora que eu termino de orar, eu falo: mas só tem isso? Não tem carne hoje? Começa a reclamar, eu começo a questionar: que gratidão é essa? Que oração de gratidão é essa? Paulo expressa a sua gratidão a Cristo. Ele está grato. Essa gratidão está relacionada porque ele era um inimigo. Ele era uma pessoa amargurada contra Cristo, contra a igreja. E Cristo transforma agora em apóstolo. Então ele expressa essa gratidão a Cristo pelaquilo que Cristo fez na vida dele. Ele está lembrando a ocasião quando Cristo o encontra ali no caminho de Damasco e o considera fiel. É interessante a gente pensar sobre isso, porque essa ideia, como ele diz no final do versículo 12, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Essa ideia, Paulo vai trabalhar lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, é uma qualidade de excelência exigida ao mordomo de Deus. O mordomo de Deus, ele precisaria ser encontrado fiel. E Paulo é grato porque no meio daquilo tudo, e veja, ele ainda não era um cristão, ele era um perseguidor, Cristo o encontra, e Paulo tem gratidão. Gratidão porque Deus teve misericórdia da vida dele. Nós precisamos ter um coração grato. A ciência vem se comprovando, através da ciência, os benefícios da gratidão para a saúde mental e física das pessoas. Nós vivemos num mundo que as pessoas vivem amarguradas, pessoas vivem estressadas. Vocês querem uma coisa simples? Quantos de nós temos agradecido a Deus pelo Covid-19? O senhor ficou louco, pastor? Não, eu não quero pegar esse negócio. Tenho certeza que você também não quer. Mas se Deus está permitindo um propósito, Ele tem. Talvez a gente não conheça ainda. Mas seja grato que você está vivo ainda. Seja grato que você está respirando.
Seja grato se você pegou e foi curado. Seja grato se alguém pegou e não foi curado, mas está em Cristo Jesus, está melhor do que nós. Gratidão é em todos os momentos. Melody Beattie diz o seguinte: a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais, ela torna negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Gratidão. Lucas, no ministério, você bem o sabe, porque conviveu no ministério desde quando, não vou falar que foi desde quando nasceu, mas desde os 3 anos, você convive de forma direta ao ministério. E momentos difíceis você vai passar, meu filho. Momentos de lutas você vai ter. Mas seja qual for o momento de luta que você enfrentar, tenha um coração grato, porque é Deus que te chamou. É Deus que te vocacionou. É Deus que te trouxe. Gratidão é algo tremendamente importante no presente momento. Leandro Carnal diz o seguinte: nesse mundo líquido, em que todos são relativamente iguais no trânsito, no vestir, na sala de cinema, a gratidão assumiu uma nova função, que é reconhecer o nosso papel no mundo. Então hoje nós precisamos ser gratos. Sermos gratos pela igreja, sermos gratos pelo amor de Jesus, sermos gratos por termos um pastor, sermos gratos por ter um violão, alguém para tocar, sermos gratos se não tiver ninguém para tocar. Mas sermos gratos a Deus, porque Deus está no controle. A gratidão não permite que os nossos dias passem em branco, mas que a gente veja coisas positivas a cada momento. Gratidão anda de mão dada com a felicidade. Quem é grato é feliz. Quem é grato é feliz, porque sabe agradecer as mínimas coisas, sabe agradecer todas as coisas, sabe engrandecer a Deus. Eu lembro, não tinha nem colocado aqui no script, mas eu lembro de um dia que eu cometi um pecado, também peco. Eu estava voltando de um almoço com a minha linda esposa, presente de Deus na minha vida, e ela estava tirando carteira. E ela falou: bem, deixa eu entrar dirigindo a cidade. Eu dei a bobagem de deixar. E na autoescola não ensinai para ela que árvore não sai do caminho. Ela foi fazer uma curva, não completou a curva, devagarzinho, bateu na árvore do outro lado, em cima do passeio. O carro devia ter 50 mil quilômetros rodados, não tinha ainda. Tinha conseguido comprar um carrinho zero. E ela chorava. Chorava. Eu ainda brinquei com ela, falei: se você chorar desse jeito no meu funeral, eu estou feito. Está ótimo. Falou: bem, mas o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos levar o carro para casa, vamos pôr na garagem. Se der para arrumar, arrumou. Se não der, não arrumou. Acabou. Isso é bem materiais. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque não têm um coração grato a Deus, ou estão brigando com o filho, com a esposa, porque bateu o carro. O dia que o Lucas deu PT no meu carro, um dia conto essa história para vocês, deu PT no carro. Quem olhava o carro falou assim: morreu. Sério. O Lucas já teve diversas fases na vida que quase morreu. Essa foi uma delas. Desde o nascimento. Prematuro de 1,5 kg. Perdeu ainda, caiu para 1,300. Meu sogro olhou e falou assim: não vai vingar. Mas Deus falou: vai. Gratidão. Então nós temos muitas coisas a agradecer a Deus. Gratidão é a mais saudável de todas as emoções humanas. Quando eu cheguei naquele hospital em Espírito Santo do Pinhal, que eu esperava ver meu filho todo arrebentado, eu não quis nem ver o carro primeiro, quis ver meu filho. Quer saber onde estava o carro? Cheguei lá e estava com um sorrisinho no rosto. Como se diz: pai, e agora? Falei: filho, está tudo bem? Ele falou: estou, pai. Falei: então está tranquilo. Gratidão. Quantas famílias estão se destruindo porque não sabem ser gratos pelo que têm, ou dão mais valor ao que têm do que ser família?
Então, gratidão estabelece família, estabelece vida. Zig Ziglar diz o seguinte: a gratidão é a mais saudável de todas as emoções humanas. Quanto mais você expressar gratidão pelo que tem, mais provavelmente terá mais para expressar gratidão. Então, aprenda a ser grato ao que você tem. Lucas, aprende a ser grato pela congregação de Macatuba que te abraçou, que tem te recebido como filho. Hoje de manhã nós fomos pegar um irmãozinho lá, que eu não guardei o nome dele ainda, para vir com a gente. A esposa dele chegou na porta do carro e falou assim: olha, nós adotamos o seu filho. Ganhei um dia. Não precisava nem vir na ordenação mais. Ganhei o dia. Porque é isso que alegrava o coração da minha mãe, quando eu fui pastorear a minha primeira igreja, lá em Machado, no sul de Minas. As pessoas falam: olha, pode deixar que nós vamos cuidar do seu filho. Minha mãe falou: filho, eu vou embora tranquilo. Tranquila, porque alguém vai cuidar de você. E olha que eu não era um garoto como o Lucas. Eu tinha já meus 28 anos, já era casado, já tinha o Lucas. Mas alguém cuidou dele. Então tenha um coração grato, querido, você também. Segundo conselho, entre tantos, versículo 15, Paulo começa dizendo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não esqueça que você, Lucas, e você que está aqui hoje, é um pecador. Nós temos esquecido disso. Tem um mundo de crente que está achando que é santarrão, que porque tem Jesus no coração, agora não peca mais, ou que está acima daqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A diferença entre nós e aqueles que ainda não têm Jesus, não está em nós, mas está em Cristo. Porque tirando Cristo de nós, nós somos iguais a eles. Nós ainda continuamos pecador. Paulo afirma que a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Poderia ser esse o ponto, na ordenação, falar da palavra. Mas o que adianta eu entender que a palavra é fiel, se eu não entender a minha posição em relação àquilo que a palavra diz? Paulo também está combatendo aqui o gnosticismo, que era muito forte em Éfeso. E entre lá no gnosticismo, eles diziam que nem todos poderiam ser salvos. Só uma pequena parte das pessoas especiais. E Paulo está mostrando que não. Que ele era o que ele era principal? Não era o principal o melhor. Ele era o principal pecador. Ele era aquele que mais perseguiu a igreja. Ele está dizendo: olha, eu sou aquele que eu não merecia salvação. Eu sou o principal pecador. Então, se há uma linhagem, se há uma turma melhor que pode ser salva, eu não faço parte dela. Porque não havia em mim nada de bom nesse sentido. Mas eu sou o principal, por quê? Porque é Cristo, é graça de Cristo. Mas quando ele fala eu sou, ele nos traz a ideia de momento dele entender que ele continuava sendo um pecador. Ele não deixou de ser pecador. Ele não deixou de ser aquela pessoa que trouxe toda a sua bagagem de vida lá atrás. Ele continua lembrando de quem ele era. A gente fala muito isso de alguém que fica rico. A pessoa fica rica, continua humilde, e fala: é porque não esqueceu de onde ele veio. Mas será que você tem esquecido de onde você veio? Talvez você, como Lucas, teve a alegria de nascer num lar evangélico, mas nasceu pecador, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém nasce num lar evangélico já salvo, mas precisa conhecer o amor de Jesus. Então a gente precisa olhar sempre para trás e entender que éramos tão pecadores como qualquer outro, e é a graça de Cristo agora que nos perdoou, mas isso não me dá o direito de achar que eu sou melhor do que os outros. Então, quando Paulo coloca isso, ele tem uma explosão de humildade, de mostrar que ele era humilde. Existe um ditado popular, antigo, da época da minha esposa, ela que me ensinou, né? Vocês não assustam não, que eu vou brincando sempre assim com minha esposa, né?
Ela que me ensinou um ditado popular que diz assim: quanto maior, mais bonito o tombo. Lá para a região de Belo Horizonte, a gente falava muito isso. Quanto maior, mais bonito o tombo. Então, quanto mais orgulho eu tenho, mais soberba, mais fácil eu estou de cair. Provérbios capítulo 15, versículo 32 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu me mantenho com humildade. Eu não tenho soberba, eu não olho ninguém de cima para baixo. Eu não olho ninguém como se eu fosse superior. Eu tenho o hábito, às vezes, de cumprimentar as pessoas na porta da igreja. Agora nós estamos tendo a pandemia, mas tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu tenho o costume, às vezes, quando chega uma criança, de agachar para cumprimentar a criança, para dar um abraço, para pegar na mão, para brincar. Para que ela possa me ver no mesmo nível. Porque eu não sou melhor do que ela, eu só cresci um pouquinho mais. Eu só cresci um pouco a mais. Então nós precisamos entender que a humildade precede a honra. Então, Lucas, no seu ministério, seja humilde. Saiba baixar a cabeça, saiba ouvir, saiba receber conselhos, saiba ser exortado também. E todos nós, não se ache melhor do que os outros. Quando nós nos reconhecemos na qualidade de pecadores, mas remidos em Cristo Jesus, pois nele nós somos remidos, nós podemos ter essa tranquilidade, que o Senhor é conosco. Porque também a soberba da vida, a soberba do coração, precede a ruína, conforme diz Provérbios 16, 18. Então, se você é soberbo, se você for soberbo, em qualquer área da sua vida, o seu tombo é certo. Certa vez, um pregador chegou numa igreja, ele era o pregador. Não era um pregador, não era o pastor Galdino, ele era do Pires de Ouro Fino, era o pregador. E ele chegou bonitão, mal cumprimentou os colegas, não queria nem ver os colegas, tudo mais baixo do que eu. A igreja ele olhava de cima para baixo, que era o pregador, e pregou aquela mensagem poderosa na cabeça dele. Mas ele foi percebendo que a igreja não estava correspondendo. E ele foi diminuindo. Como um balão que você vai soltando devagarzinho, ele foi murchando. E na porta, cumprimentando as pessoas, ficou para trás uma irmãzinha. Aquelas irmãzinhas abençoadas, aquelas irmãzinhas de oração, aquelas irmãzinhas, né? E ela pegou na mão dele, olhou bem nos olhos dele, falou assim: querido pastor, se o senhor tivesse subido da maneira que o senhor desceu, o senhor teria descido da maneira que o senhor subiu. Humildade. Nós não somos nada. Cristo é tudo em nós. Reconheça, filho, que a sua suficiência vem do Senhor. O estudar é bom. Eu sei que você estuda bastante. Isso é bom. Mas não confie só nos livros, não só na sua capacidade, mas confie acima de tudo da dependência do Espírito Santo na sua vida. Reconheça que você é falho, que você é um pecador, mas não vive em pecado, em nome de Jesus. Por último lugar, terceiro exemplo que eu queria deixar, seja um exemplo. Paulo, versículo 16, ele fala: mas por essa razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse que Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Modelo. Esse modelo que Paulo está dizendo, novamente, é combatendo o gnosticismo. Então ele fala: olha, eu sou modelo de um pecador, remido em Cristo Jesus, que tem a salvação. Então ele está mostrando que ele é modelo de misericórdia de Deus, modelo de uma pessoa que perseguia a igreja, mas agora foi salvo pela graça de Cristo. Mas nós podemos associar esse modelo também, sem cometer nenhuma heresia, colocando lado a lado com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando Paulo fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então aqui em Timóteo está falando que ele é modelo porque ele era pecador,
Então as pessoas podiam olhar nele como modelo de um pecador que Cristo resgatou. Mas em Coríntios ele fala que ele é imitador de Cristo e que as pessoas poderiam olhar para ele e imitá-lo. Querido, quem tem imitado a sua vida, como que está? Alguém imita a sua vida? Como que ele está? Nós somos modelos. Você é modelo. Aonde você estiver, você é modelo. Você está servindo de exemplo para alguém. Uma alegria muito grande. Quando alguns anos atrás, levando o Lucas para a cidade de Muzambinho, ele estava fazendo educação física, e a gente foi levá-lo, e a gente está ali na estrada, batendo papo, e a Cláudia, ela orava a Deus para ter um marido bonitão, igual eu, mas ela não queria pastor. Deus falou, vou te dar por completo, vou te dar um pastor e vou te dar bonitão. Se eu não achar, querido, quem vai achar? E ali a gente conversando, mas ela não queria ser esposa de pastor. E de repente o Lucas falou assim, quer falar uma coisa para vocês. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao coração da Cláudia naquele momento, que ela quase que pulou para o banco de trás e falou assim, não diga que você quer ser pastor. Ele só riu, não precisou dizer mais nada. Eu falei, é isso que eu quero. Não sei se meu exemplo foi bom ou ruim, mas louvado seja Deus, porque enquanto a gente vê uma estatística muito grande, que muitos filhos de pastores não querem servir o ministério, porque às vezes vê a luta, a dificuldade que o pastor passa, vê a vida, às vezes, que muitos, infelizmente, da igreja não vê. Muitas vezes não vê a hora que o pastor vai dormir, a hora que ele terminou o aconselhamento, a hora que ele saiu de casa. Quantas vezes deixei o Lucas e a Lídia com febre para ir atender jovens na igreja que estavam na gandaia, que estavam nas drogas, para ajudá-los, e os meus filhos com febre em casa. Quantas vezes lutas enfrentamos, e aqui eu não estou culpando a igreja, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, tire isso do seu coração. Eu estou dizendo que muitas vezes a igreja não vê a vida do pastor. Tem uma irmã muito amada lá de Machado, chamada Vanessa. A Vanessa era uma pessoa que era crente, mas a primeira coisa que ela não fazia, como cristão, não dava o dízimo. Ela falava, não vou dar meu dinheiro para o pastor. Mas a Vanessa precisou, por uma questão familiar, passar um mês na casa do pastor falecido, reverendo Laércio, um homem de Deus. Ela precisou passar lá. Laércio de Souza Ribeiro, já está na glória. Depois desse um mês que ela passou na casa do reverendo Laércio, ela pediu para dar um testemunho na igreja. Ela falou assim, olha, hoje eu sei o que é a vida de um pastor, e a partir de hoje minha vida vai mudar como cristã. Ela passou a ser fiel a Deus nos dias, nas ofertas e no compromisso com a igreja, que muitos hoje não têm mais. Mas é porque às vezes não vivem também na proximidade de ver o que é a vida cristã. Então a gente precisa ser modelo, onde as pessoas vão ver em nós vida. Às vezes cobram muito do pastor, mas não se olha no espelho. Nós precisamos entender que todos nós, não só o pastor, precisamos ser modelo. Paulo servia de exemplo para a esperança daqueles que eram pecadores e que os gnósticos diziam que não tinham salvação e não poderiam ter, mas também servia de modelo de vida prática aos cristãos em Cristo Jesus. A quem você tem servido de modelo? Quem tem te imitado? Eu tenho alegria de, como pastor, que algumas ovelhas que abraçaram o ministério. Isso é um motivo de muita alegria. E tendo filho, uma alegria maior. Há exatos 23 anos atrás, talvez alguma diferencinha de dias, o Lucas participou da primeira formatura dele. Provavelmente nem lembra dessa formatura que ele participou, há 23 anos atrás. Ele tinha 3 aninhos. Foi a formatura minha no seminário teológico. Ele foi.
Hoje eu estou triste por um lado, que eu acredito que meu netinho já poderia estar crescendo e participando dessa formatura. Eu estou pedindo um neto desde maio, né? Já poderia estar aqui participando, né? Me arranjaram um cachorro. Em tudo seja grato. Mas eu espero meu netinho. Mas o Lucas participou dessa formatura, mas o mais importante nessa formatura para mim foi uma palavra de uma senhora, de uma Santa Rita, minha mãe. Aquela mulher santa, teve eu como filho, né, se o pecado fosse pago pelo sofrimento que um filho pode causar à mãe, de dor de cabeça, eu nunca fiz sofrimento assim, mas dei muito dor de cabeça minha mãe a se converter, né? Mas minha mãe chegou perto de mim, na formatura, e ela falou assim comigo, filho, e minha mãe não é crente, eu prestei muita atenção naquele que pastor falou lá dentro, eu quero te fazer uma promessa. Eu assustei. Falei, não, vai falar que vai para a igreja, aleluia. Ela falou, não, vou te fazer uma promessa. Viva o que aquele homem falou. Porque se você não viver, eu vou ser a primeira a ir lá na sua igreja e denunciar você. E minha mãe é brava, e ela faz. Ela falou, então você siga aquilo que aquele homem falou. Porque senão eu te denuncio. Não sei se eu teria coragem de denunciar o Lucas. Vou ser sincero, gente. Não vou falar que eu vou fazer igual minha mãe. Eu peço a Deus que eu tenha sabedoria e força para isso. Eu sempre falei nos conselhos que eu presidi que meus filhos eram membros, falar, se tiver que disciplinar meu filho, vai ser disciplinado. Tem que ser exemplo. Não por ser filho de pastor, mas por ser cristão. Mas a verdade é, o Lucas, você precisa ser exemplo. Em Macatuba, em Agudos, Lençóis Paulista, em Avaré, na chácara do João Luiz, eu já falei com ele, reclamei com ele que churrasco vocês fizerem lá. Fizeram um churrascão, tinha uma costela lá, eu falei, João, você não me convidou. Ele falou, você não trouxe o pão de queijo nem o doce para mim. Eu falei, na próxima reunião em São Paulo eu vou levar, que eu quero ir lá na chácara do João. Mas seja exemplo, nos momentos de lazer, na hora que vai jogar bola, na hora que vai no supermercado, na hora que vai conversar com alguém, nós precisamos ser exemplo. Augusto Branco diz o seguinte, seja o exemplo de tuas palavras, e haverá um momento em que não precisarás dizer nada sobre coisa alguma, tuas atitudes falarão por ti. Filho, que você seja um exemplo ao ponto que as tuas atitudes falem por você. O mundo carece de referência. Você que está aqui hoje precisa ser referência aonde você mora, onde você trabalha, aonde você estuda. Referência de Cristo. Referência de uma vida cristã, de uma vida aos pés de Cristo. As pessoas precisam conhecer a Cristo através da sua vida. E talvez você fale assim, pastor, mas eu não sei pregar. Não é pregar. Na primeira epístola de Pedro, Pedro dá uma orientação às mulheres, né? Eu vi no Facebook essa semana que a mulher fala 3 vezes mais que o homem. Não briga comigo não, mas tinha um homem do lado que fala o quê? Aí fala que é porque tem que repetir para o homem. Equilibrei as coisas. Mas Pedro dá um exemplo às mulheres, no capítulo 3, versículo 1. Ele fala mais ou menos assim, colocar com minhas palavras. Mulheres, não fica falando muito. Viva. E assim seu marido vai converter. É na atualizada, Galdino. Eu fiz uma atualização do texto agora. Mas o que ele está falando é isso. Mulheres, não fiquem falando demais com seus maridos. Vivam, e através da sua vida eles vão conhecer a Cristo. Então, na verdade, isso é para todos nós. As nossas atitudes precisam falar mais do que as nossas palavras. Seja exemplo. E o cristão fala mais pelo exemplo do que pelas palavras. Para encerrar, Paulo foi grato, reconheceu-se como um pecador, sabia que a sua vida era um modelo. A razão para ações de graças apresentada
por Paulo, serve de teste para as nossas vidas, para a qualidade de vida que nós temos e para ver se realmente nós temos tido um coração na presença de Deus. Alguns homens se sentem gratos quando podem escapar a alguma responsabilidade. Reunião de presbitério, eu não sei aqui em Botucatu, é uma briga para ninguém quer pegar de liderança, ninguém quer ser presidente, ninguém quer pegar secretário, então, ficar digitando, ninguém quer. Aí elege hoje e fala, graças a Deus. Então, muitas pessoas são gratas a Deus porque fogem de responsabilidades, porque passou por um momento de dificuldade, consegue fugir de algum sacrifício, mas o cristão sente gratidão por haver sido chamado para uma missão dificílima de ser um pequeno Cristo. O cristão se sente grato por ser chamado para uma missão dificílima de ser um pequeno Cristo. É você. Você é esse cristão que foi chamado. Qualquer pessoa que já descobriu em Cristo Jesus a fonte do poder espiritual tem motivos para ser grato. Como está o seu coração nessa noite? Ou nessa manhã, perdão. Eu tenho que acostumar tanto com isso. Sejamos gratos ao nosso Senhor e Salvador. Lucas, segurei o choro. Falei que eu ia segurar. 2 vezes eu embarguei aqui, mas segurei. Mas filho, o que o Pai te deseja, falando diretamente para você, que você siga esse caminho que o Senhor colocou na sua vida, com responsabilidade, com compromisso. Tenha esse coração grato. Nunca esqueça que é pela graça e não por você. E sempre lembre que alguém está olhando para você. Você está sendo exemplo para as pessoas. Em todo momento da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus lhe dê sabedoria, para que você continue nesse caminho, junto com o Elô. E eu quero parabenizar aqui o presbitério. Eu defendo essa ideia nos presbitérios que eu já passei, só passei em 2, né, o sul de Minas e o São Paulo, Minas. Vocês fizeram uma coisa que eu defendo. Eu acho que o candidato ao ministério que já está namorando, a namorada precisa ser ouvida também. Não arguída teologicamente, mas saber se ela está de acordo. Nós temos pastor lá na região, que uma vez foi conversar com a esposa dele, que não gostava nem de ir na igreja, ela falou assim, não casei com o pastor. E eu fiquei muito feliz quando ele me mandou, pastor, me chama lá na frente. Falei, glória a Deus. Eu acho que tem sim que perguntar, você está de acordo, você quer ir para o ministério? Se não der, dor de cabeça. Então o presbitério está de parabéns, na minha visão. Então, Elô, para você também, querida, eu sempre falo isto, eu não fui chamado para o ministério sozinho. Quando eu pedi a minha esposa em casamento, eu falei com ela que eu tinha um chamado, se ela estava disposta a me seguir. Graças a Deus, até hoje, ela tem me seguido. Às vezes com algumas lutas, alguns sofrimentos, não de seguir, mas causado pelo ministério, ela tem me seguido. Que você, Elô, também possa ter isso com Deus. O chamado do Lucas não foi só dele, foi para você também. Você não é pastora, a não ser que você faça o curso de teologia da nossa igreja. Seja examinada, passe pelas provas. Mas você é auxiliar idônea que Deus colocou ao lado dele. E ele te chamou para estar junto nesse ministério. Não tem como ser pastor se a esposa não estiver junto. Você esteja junto com ele. Vai ter momentos, filho, que a única coisa que você vai poder fazer é dobrar o joelho e orar. Tome cuidado com as palavras. Tome cuidado com aquilo que você incentiva ele. Mas dobre o joelho e ore. E assim Deus conduz a vida de vocês nesse ministério com a bênção dele, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos? Santo Deus e eterno Pai, nós pedimos ao Senhor a tua bênção e a tua orientação, que essa palavra aqui exposta, Senhor, que é a palavra do Senhor, venha ser selada nos nossos corações pela ação do teu Santo Espírito. Que possamos, ó Pai, nessa manhã sairmos daqui, procurando a cada dia, sermos gratos ao Senhor, reconhecendo, ó Pai, que somos pecadores, mas não precisamos viver em pecado.
possamos sair daqui, ó Pai, buscando ser exemplo para uma sociedade perdida que carece de referência. Que essa igreja de Agudos, que a igreja de Macatuba e todas as igrejas aqui representadas, sejam referências aonde o Senhor as plantou. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Inspirados pela palavra, nós convidamos a igreja para, em pé, declararmos a nossa fé, afirmarmos a nossa fé, que possamos ser gratos, que possamos reconhecer que dependemos da graça, que possamos ser exemplo dos fiéis, que possamos obedecer a palavra de Deus. Reverendo, muito obrigado pela palavra. Faltou o pão de queijo. Estamos muito alegres. Vamos declarar, em nome de Jesus, que nós cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Todos cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para a justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Vamos nos sentar. Vamos receber agora o ordenando antes nós teremos a comunicação feita pelo presidente do nosso presbitério. Estou ficando velhinho. Queridos, no último dia 5 de dezembro, o presbitério reunido de maneira ordinária na primeira IPI de Avaré, aprovou a ordenação do ordenando Lucas. O presbitério de Botucatu, observando as disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, resolveu proceder à ordenação do Lucas. Aqui comparecem os representantes do presbitério, bem como o povo de Deus, no meio do qual se erguem aqueles que respondem positivamente à vocação para a missão do pastoreio. Nesse momento eu vou pedir que o nosso segundo secretário, o reverendo Marcelo, traga o Lucas aqui à frente, para então darmos as instruções e procedermos à cerimônia de ordenação.
Seja bem-vindo, Lucas, esse momento de grande alegria e também da ação de Deus em mais uma etapa da sua vida, assim como da sua família. O lugar do ministro da palavra e sacramentos é de grande importância na vida do povo de Deus. Através do exercício desse dom, a igreja conhece o crescimento espiritual, o discernimento da palavra de Deus. O cuidado pastoral propicia ao rebanho apoio, conforto e consolação, bem como a devida exortação no momento certo. O ministério da palavra e sacramentos, através das suas atividades, prepara a igreja para a realização dos propósitos de Deus na sociedade. Por isso a igreja se alegra numa oportunidade como esta, em que o irmão Lucas será ordenado para assumir as responsabilidades. Vamos ter uma palavra de oração. Convido a todos a se colocarem em pé. Deus, nós, em primeiro lugar, somos gratos por nos reunirmos aqui nesta manhã. Como ouvimos na palavra, que o nosso coração se encha de gratidão pelos propósitos do Senhor. E por cada etapa, ó Pai, que temos vivido na nossa vida. E como igreja, nós somos gratos porque temos a oportunidade de receber o Lucas nessa manhã, um jovem que abriu mão de muitas coisas para atender o chamado que o Senhor fez a ele ao sagrado ministério. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Lucas, você crê e confessa serem as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Sim. Confirma aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como sua estrutura funcional, governo e disciplina? Declara disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus para a sua vida? Sim. Está pronto a empenhar-se com todas as suas forças em busca da paz, do crescimento e da unidade da igreja? Sim. Nesse momento eu quero convidar os presbíteros e presbíteras presentes, assim como os pastores e pastoras presentes, e o Lucas que se ajoelhe um pouco mais no centro, para que nós possamos chegar, respeitando a distância, chegar próximo a ele e assim impormos as mãos e orarmos pela sua vida. Vamos fazer isso nesse momento. Não, vamos fazer embaixo. Se os irmãos quiserem vir mais para cá, pode chegar mais para cá. Isso. Vamos estender as nossas mãos, os presbíteros, presbíteras, pastores. Deus Altíssimo, agora, deste que se ajoelha diante de Ti, ungido pelo Teu Espírito,
um instrumento de bênção para a igreja e de honra e glória para o teu nome. Nossas mãos sobre o teu servo simbolizam teu ato soberano de escolha. Orienta o teu servo e guia-o pelos caminhos da santidade, sabedoria e fidelidade, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé. Eu vou convidar a sua mãe, nesse momento, a Cláudia, para que coloque a estola. A mãe é a única que pode abraçar a igreja. Agora declaramos e proclamamos ordenado como ministro da palavra e sacramentos o reverendo Lucas. Tudo feito de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam o nosso abraço, de carinho, de acolhimento ao presbitério também Botucatu, tá bom? Seja bem-vindo você, sua esposa e todos os irmãos e irmãs que assim lhe acompanham todos os dias. Que seu ministério seja profícuo na palavra, no pastoreio e no cuidado do rebanho todos os dias, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode assentar. Nós convidamos você então a fazer parte nesse momento e a sentar-se conosco. Vamos passar a palavra para a parênese, que será ministrada, que deve ser feita pelo reverendo Gilmar Jorge da Silva. Convidamos o irmão para trazer a palavra nesse momento. Pedir licença para também usar o microfone aqui na mão, para que eu fique mais livre para aquilo que eu preparei aqui. Amados irmãos e irmãs, presbitério de Botucatu, pastores, pastora nós não temos nenhuma, presbíteros, presbíteras, sejam todos bem-vindos à IPI de Agudos. Mesmo em tempo de pandemia e com as restrições, mas podemos estar juntos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amado Lucas, que alegria poder fazer parte deste momento na sua vida. Muito obrigado por me incluir nele. Hoje você se tornou o ministro da palavra e do sacramento pela imposição das mãos desse presbitério. Até então, você era um pastor de fato, reconhecido lá na igreja, na cidade e na vida das pessoas. Mas hoje você se tornou um pastor de fato e de direito, ordenado.
O chamado é algo irresistível. Não escolhemos. Como disse Jesus, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo conceda. Sei que você até tentou partir para uma outra profissão, mas o Senhor lhe seduziu e te trouxe, como nós já ouvimos aqui nesta manhã, né? E aí então você foi para a faculdade teológica, passou sua experiência com a letra, com a palavra, com a solidão, as limitações, e resistiu firme, e hoje está aqui, ordenado ministro da palavra e dos sacramentos. O conheci há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, quando você veio para conhecer o trabalho para o qual estava sendo convidado, e também aqui o conselho da igreja. Quando o vi, jovem, de vestes esportivas, pulseira no braço, né? Calça jeans surrada, né? O cabelo quase o mesmo, estava um pouco diferente, né? Tive dúvidas sobre vê-lo como um plantador de igrejas, né? Como alguém que viesse para desenvolver um trabalho de tamanha envergadura. Mas depois que o conselho o ouviu, concordamos com o reverendo Tiago. O menino tem potencial, ele tem chamado, realmente ele tem ministério para isso. E o conselho da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, então, decidiu convidá-lo para estar conosco. Mas eu confesso a você que, vindo, ainda faltava alguma coisa, né? Aí então, chegou esse grande dia, o seu casamento, rapaz. Ele se casou e a Heloísa veio para Macatuba. Como uma mulher faz a diferença na vida de um homem, viu? Por isso que o Senhor disse, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Marlon, pode se casar, é bom, dá resultado no ministério. Oi, Lara, tudo bem com você aí? E isso fez muito bem para o Lucas no seu ministério. E eu mais uma vez comprovei a palavra do Senhor nosso Deus, né, que não é bom que o homem esteja só. Parabéns, Heloísa, você fez muito bem ao Lucas. E parabéns, Lucas, o casamento fez muito bem a você também. O ministério, a vida pastoral que você hoje assume, Lucas, como é do seu conhecimento, nos leva a viver uma vida estreita com as pessoas, os irmãos e irmãs, né? Em lutas, alegrias, tristezas e desilusões. Somos na vida das pessoas o amigo, o pai, o irmão mais velho, o irmão mais moço, o professor, o aluno, ora discípulo, ora discipulador. Participamos da alegria das pessoas em seus casamentos, batizamos seus filhos, mas também sofremos juntos nas tristezas e desilusões e lutos desta vida. Isso é um privilégio para nós, mas também uma responsabilidade que o Senhor nos concede quando nos chama para o ministério pastoral, para cuidar do seu rebanho até que Ele venha buscá-lo. O ministério pastoral é a prova do amor de Deus para conosco e a prova do nosso amor para com Ele também. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Então faz uma coisa, cuida do meu rebanho. Lucas, se você ama o Senhor, cuide do rebanho do Senhor, o nosso Deus. Eu quero deixar com você, relembrar para nós pastores aqui, algumas recomendações do nosso querido apóstolo Paulo, e como não podia deixar de citar, né, porque até o reverendo Galdino lembrou aqui, né, desse filho na fé, porque não tem, eu creio que, pessoa assim, vivendo o ministério além de Cristo Jesus, que tenha tido um ministério tão estreito com aqueles que com ele conviveu, como o apóstolo Paulo.
E eu quero deixar com você algumas palavras lá de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o 4, 5. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: prega a palavra, esteja preparado o tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero só recordar com você brevemente aqui, e o nosso horário já está também avançado, mas eu quero deixar com você aqui. Primeiro, permanece no que você aprendeu. Lucas, você aprendeu a palavra do Senhor nosso Deus. É algo muito simples. Você não precisa imaginar que você tem que inventar a roda. A Bíblia está aí. Ela é simples e deve ser vista da mesma maneira. Você não precisa criar mais nada. A Bíblia diz tudo o que ela quer dizer. E o que passar disso, né, conversa de homem, e não edifica, não salva e não cumpre os propósitos de Deus. Eu sei que você é um menino muito estudioso. Portanto, permanece estudando aquilo que você aprendeu, que você foi ensinado. Lembre também de com quem você aprendeu. Isso é muito importante. Hoje nós ouvimos aqui que você aprendeu muito com seu pai, com a sua mãe, né? Lembre de seus pastores, lembre dos professores de teologia, lembre dos líderes de jovens que você teve, né? Os autores dos livros que você leu e principalmente a Bíblia. Cada personagem que você se inspirou desde a sua mais tenra idade, desde os seus 3 anos, como foi dito aqui, né? Você tem berço cristão. Quando eu me converti aos 18 anos, uma das coisas que eu reclamei com Deus foi assim: Deus, por que o Senhor só me chamou aos 18? Eu queria ter nascido num berço evangélico, eu queria ter começado desde o princípio já com o Senhor, mas cada um da sua forma, do seu jeito e no seu tempo. Então, que você possa ouvir esse conselho aqui do apóstolo Paulo, né? E viver, olhando sempre para aquelas pessoas que te ensinaram e se lembrar delas. E por último, prega a palavra em tempo e fora de tempo. A principal missão nossa como pastores é essa. Pregar a palavra. É isso que nós precisamos aprender e tornar isso algo assim fácil e prático na nossa vida. Segundo o dicionário, ministro é um substantivo que quer dizer auxiliar direto do mandatário supremo de uma nação. Você hoje é um ministro do Supremo, do Deus Criador de todas as coisas sobre a face da terra, é embaixador dele aqui sobre a face da terra, e que você possa anunciar o seu evangelho. Somos ministros, somos auxiliares direto do Supremo Criador, né? E a ordem que recebemos dele foi: ide, pregai o evangelho. Nossa missão e responsabilidade como ministros e ministras é de pregar o evangelho em todo o tempo e viver essa pregação. Viva a cada dia essa palavra. Já ouvi, não por uma vez, mas por 2, a sua fiel escudeira Heloísa, né? Dizer: o Lucas sempre está preocupado se ele está vivendo aquilo que ele tem pregado. Eu creio que não é por ela ser esposa, mas pelo zelo que você tem pela palavra do Senhor nosso Deus, pelo ensino e também pela vida. Que Deus
possa orientá-lo sempre, que Deus possa dirigir sempre o seu caminho, a sua vida. Lembrando que nós teremos, como o apóstolo Paulo diz ali, muitas lutas no ministério. Mas isso você também já conhece todas essas coisas. Portanto, Lucas, cumpre cabalmente o ministério para que Deus o tem chamado. E lembre-se, como já ouvimos aqui hoje também, o principal rebanho seu não é a igreja. O principal rebanho seu é a sua família. Hoje, a Heloísa, no sonho do seu pai, seu Galdino, Dona Cláudia, né? Que essa família aumente. Mas cuide bem, porque uma esposa feliz é um ministério feliz. É ou não é, Isaías? Uma esposa feliz é um ministério feliz. Uma esposa abençoada é um ministério abençoado. Uma esposa bem é um ministério bem. A esposa é o termômetro do ministério do pastor. Portanto, viva intensamente o seu pastoreio dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, e transmita isso para a igreja. E que Deus o abençoe e que você cumpra cabalmente esse ministério para o qual você foi chamado. Amém. Vamos nos colocar em pé e entoar o hino oficial da nossa igreja, o Pendão Real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, formado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem cedeiro sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos agentes leais ao seu real pendão, os que na batalha sempre confiei, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Nós convidamos o reverendo Lucas para vir
assinar o seu termo de compromisso, que está ali na tesouraria, e pegar a sua carteirinha pastoral. Nossa igreja tem esse documento em que o pastor assume por escrito os compromissos que ele declarou aqui ao responder as perguntas que lhe foram feitas. Ficou bonitinho, Elô. Deus nos envia para anunciarmos o Evangelho. A gente percebe que é verdade que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne e que até os velhos sonham quando a gente percebe que quem está sendo ordenado podia ser o neto, o meu neto. É verdade, ele viu minhas netas. E é uma alegria muito grande ver que o Evangelho é invencível. A igreja é triunfante. Ninguém pode derrotar a igreja de Jesus. 2000 anos de história. Mais do que qualquer país. 12 simples homens, pescadores quase todos, o mínimo de instrução, iniciaram o maior movimento da história da humanidade. E eu creio que nesses tempos, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Portanto, esse momento é um momento maravilhoso, porque possivelmente muitos de nós, veremos o Senhor lá do céu descendo para os seus buscar. Vamos em paz, vamos na bênção do Senhor, vamos todos para os nossos lares com o coração cheio de esperança. E eu quero, antes de passar a palavra ao reverendo Lucas, para impetrar a bênção, lembrar as palavras, se vocês viram, um documento, um texto sobre o Natal, sobre a igreja, da igreja presbiteriana, da nossa igreja, um texto no YouTube, que tem como título, Não Tenha Medo. Não tenha medo. Os que estão conosco são em maior número e mais poderosos do que os que estão com eles. Amém? Vamos vencer, porque fomos feitos para vencer. Está consumado. Reverendo Lucas, primeira bênção apostólica como pastor, nos abençoe, por favor. Graças a Deus, irmãos. Para mim, esses últimos dias, pelo menos no último mês, eu tenho seguido bastante o primeiro conselho de ser grato. E ainda mais nesse tempo, né, na minha devocional, nesse tempo de advento, que nós falamos um pouco aqui de Natal, preparando para o Natal, eu tenho me deparado muito com o texto, até preguei ele na semana passada, de Salmo 126, que diz, versículo 3, diz, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Talvez você aqui não começou janeiro, e eu comecei janeiro olhando para Belo Horizonte, toda aquela destruição, não sei se você chegou a ver no jornal,
Mas por ser de Minas, por ser de Belo Horizonte, eu vi aquela destruição, aquela chuva. Já não começou legal. Veio março, entra a pandemia. Mas no final do ano, semana passada, eu falei para a igreja que cada notícia, cada dia que eu recebia uma notícia dos irmãos, era notícia de agradecimento. Eram notícias boas, notícias de que vencemos um câncer, vencemos uma luta, vencemos algo. E eu posso dar a notícia para eles: nós estamos vencendo, como foi falado, para a graça de Deus. E esse salmo tem me marcado, eu queria deixar ele com você para esse resto de ano. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E é bom acabar esse ano, esse fim de ano, sabendo que mesmo tudo que passou, nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E hoje meu coração está muito alegre. Eu agradeço os irmãos por estarem dividindo isso comigo. E eu queria também já colocar em prática o terceiro conselho. E para impetrarmos a bênção, queria dar a bênção que eu recebi durante aí meus 20 e poucos anos. Então recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a união, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Santo Espírito seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que assim Deus nos abençoe.